Pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo dos tipos de predicado, hoje nós vamos ver o predicado verbo nominal. Lembrando que são três tipos, né? O predicado nominal, o verbal e o verbo nominal. Antes de analisarmos o último tipo, vamos relembrar os dois primeiros, que nós vimos na aula passada. Primeiro, predicado nominal. O predicado nominal, ele tem como núcleo o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma qualidade, uma característica, um estado do sujeito. E ele tem também o verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se. Então, a estrutura do predicado nominal é esta: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Analisando o exemplo, fica mais fácil. Olha. Aqui, a flor era vermelha. Então, a flor, nesta oração, é o sujeito. O que era vermelha? A flor. Então, esse é o sujeito. O que restou? Era vermelha. Esta parte é o predicado. Observem esta palavra, vermelha. Vermelha é uma característica, ou um estado, ou uma qualidade da flor, do sujeito, a flor? Sim, vermelha é a característica da flor. Então, esta palavra vermelha é um predicativo do sujeito. PS, vamos abreviar, né? Agora, o verbo era. Era é o verbo ser, no passado. O verbo ser, que é um verbo de ligação. Vejam que ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, era é um verbo de ligação. VL. Observem a estrutura. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, aqui temos um predicado nominal. Agora, vamos analisar o predicado verbal. O predicado verbal tem como núcleo, a palavra mais importante, o verbo. E é sempre um verbo de ação, um verbo significativo. Pode ser um verbo que indique fenômeno da natureza. A estrutura dele, então, é verbo de ação ou fenômeno da natureza. Mas apenas o verbo? Depende. Pode ser que tenham outros termos também dentro do predicado, mas nenhum que seja um predicativo está dentro do predicado verbal. Por quê? Porque olha o detalhe. Predicado verbal não tem predicativo. Então, vamos ver o exemplo. Minha mãe fez um bolo. Minha mãe, sujeito. Quem fez? Minha mãe. Aqui eu tenho o verbo fez, é um verbo que indica uma ação, é o verbo fazer. Então, verbo de ação. Se eu parasse aqui, ó, se eu dissesse, minha mãe fez, o que é que vocês me perguntariam? Fez o quê? Não é isso? Então, o quê? A resposta seria um bolo. Então, este termo, um bolo, ele completa o sentido do verbo fez, do verbo fazer. Isso significa que ele é um complemento verbal. E é um complemento verbal chamado objeto direto. Por que objeto direto? Porque ele está aqui se ligando ao verbo sem preposição. Sempre que nós fizermos a pergunta o que ou quem depois do verbo, a resposta será um objeto direto. Então, esse termo é um objeto direto. Então, o que temos aqui? Temos um verbo de ação e um complemento
verbal, que é o objeto direto. Não tem predicativo, portanto, esse predicado é verbal. Beleza? Agora vamos analisar o predicado verbo nominal. Esse tipo de predicado, ele tem dois núcleos. O verbo, que é um verbo de ação, e também tem um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Então, vejam a estrutura. Verbo de ação mais predicativo do sujeito, né? O predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos aos exemplos. As crianças brincam felizes. Quem brincam? As crianças. Então, sujeito. Restou, brincam felizes. É o predicado. Olhem o verbo brincam. É o verbo brincar. Indica uma ação. Então, verbo de ação. Agora observem este outro termo, felizes. Felizes é uma qualidade, é um estado ou uma característica do sujeito às crianças? Sim. Felizes é um estado das crianças, do sujeito às crianças. Portanto, essa palavrinha felizes é o que mesmo? Predicativo do sujeito. Observem a estrutura. Verbo de ação mais predicativo do sujeito. Então, temos aqui um predicado verbo nominal. Agora, o último exemplo. O público considerou o filme ruim. Qual é o verbo? Considerou. Quem considerou o filme ruim? O público. Então, o público é o sujeito. Considerou o filme ruim é o predicado. O verbo considerou, né? O verbo considerar é um verbo de ação. Agora aqui, olha. O público considerou o quê? Nessa perguntinha que nós fazemos aqui, considerou o filme. Esse o filme é um complemento do verbo, portanto, é um, olha a perguntinha o quê? Olha que não tem preposição, é um objeto direto. E aqui temos mais um termo, ruim. Ruim é uma característica, uma qualidade ou um estado? Sim, ruim é. Agora, é uma qualidade de quem? Do sujeito, o público, ou do objeto, o filme. O que é ruim? É o filme. Então, ruim está se referindo ao objeto e não ao sujeito. Correto? Então, ruim é o predicativo do objeto. Entenderam? Então, temos aqui um verbo de ação e um predicativo do objeto. A estrutura do verbo predicado, verbo nominal, é verbo de ação mais um predicativo, que pode ser do sujeito, como aqui, ou do objeto, como neste outro exemplo. Então, predicado, verbo nominal. Entenderam? Se ficou alguma dúvida, comentem nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, beijo, beijo, até a próxima!